eu quero saudar todos vocês que estão entrando. Namastê, a luz do Cristo no meu coração se expande, sauda com muito amor, com bastante carinho, a luz do Cristo no coração de cada um de vocês. Então nós já estamos há 15 minutos, basicamente, no ar. Acredito que algumas pessoas ainda vão entrar durante a transmissão da live. Agora mesmo acabei de ver que a Bruna Rafaeli entrou. Gratidão pela sua presença. Espero que essa palestra seja esclarecedora para você, para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. E para começar sobre isso, sobre o tema de hoje, eu quero falar sobre a teoria do centésimo macaco. Eu não sei se todos conhecem essa teoria, mas é uma teoria estabelecida em 1981 por um biólogo, um estudioso, um cientista, chamado Rupert Sheldrake. E ele parte de uma situação imaginária. Então, nessa situação imaginária, nós vamos tecer mentalmente gratidão, nós vamos tecer mentalmente um cenário onde no meio do oceano tem duas ilhas. Essas ilhas estão distantes uma das outras e todas são povoadas por macacos. E na ilha A, que nós vamos abordar, então um dos macacos descobre uma maneira de quebrar o coco, conseguir então beber a água do coco, comer o que é chamado a carne do coco, né? De uma maneira muito mais fácil e mais proveitosa. Então, cada vez que ele queria, estava com fome, enfim, ele ia lá e abria o coco do mesmo jeito. Depois de algum tempo, outros macacos, por imitação, começaram a utilizar o mesmo modo de abrir o coco. Isso foi se espalhando entre os macacos daquela ilha. Quando o centésimo macaco, né, imitando a atitude do primeiro, ele abriu o coco da mesma maneira, na outra ilha, a ilha B, um macaco começou a utilizar o mesmo método. Não havia comunicação entre as duas ilhas, não havia comunicação entre os macacos. Então, a partir daí, o Rupert desenvolve a sua teoria de campos mórficos ou ressonância mórfica. Então, ele diz o seguinte: existe um campo mórfico, um campo que liga todas as coisas, planetas, galáxias, átomos, liga todas as coisas. E essa conexão, ela se dá principalmente através do conhecimento. Então, nesse campo, né, transmitido as informações, aquilo que enriquece o conhecimento. E isso faz com que algo que aconteça distante acabe fazendo parte do nosso conhecimento. E esse Cláudio
Cláudia, boa tarde. Obrigado por estar nos prestigiando, acompanhando aqui. Então, essa transmissão de conhecimento se dá através desse campo mórfico, que também nós podemos dizer que quando nós estamos falando de conhecimento e estamos falando de transmissão de conhecimento, isso nos lembra a teoria de Jung do inconsciente coletivo, que, segundo a teoria de Jung, a informação paira no inconsciente coletivo e está acessível a várias pessoas em diversas partes do mundo. Isso explica porque nos anos 80, a geração dos anos 80 tinha uma boa habilidade de lidar com videocassete, ao contrário das gerações mais antigas. E depois dos anos 90, né, a geração que vem vindo tem mais e mais habilidade para lidar com computador e celular. Bom, eu gostaria que você guardasse essa informação, que nós vamos utilizá-la um pouquinho mais à frente, né? E vamos agora ver uma situação. Existia uma situação do ser humano, né, antes do advento do Cristo, e vamos ter uma outra situação após o advento do Cristo. Então, antes de Cristo, né, a regência que dominava sobre ações do homem era a regência da razão e principalmente da lei que imperava naquele tempo, que era a lei do olho por olho. Toda a energia, toda a maneira de expressão estava ligado à personalidade, ao ego. Então, nós estamos numa época de egos exacerbados. E, nesta época, o interesse individual, ele sobrepunha sobre o interesse coletivo. Ou seja, quando nós assistimos filmes relativos à época anterior de Cristo, nós vamos ver realmente que a pessoa não olhava a comunidade. Se ele estava com fome, ele não dividia a caça, ele procurava saciar a sua fome, perdão. E o conhecimento nesta época era transmitido através da corrente sanguínea. Então era bastante importante a questão de raça, de tribo, né? E principalmente o conhecimento que era herdado dos antepassados, né? Esse conhecimento era transmitido não só através do sangue, né? Então, por isso que era muito importante a geração do conhecimento, da experiência que havia na família, que havia naquela raça, né? E isto era feito, às vezes, em reuniões ou em momentos em que a família se sentava ao redor da pessoa mais velha e ouvia histórias dos antepassados, né? Nesse tempo,
a vingança, então, dentro dessa história, nós temos aí a questão, quando é ego, das emoções, as baixas emoções prevalecerem. Então, uma ofensa a uma pessoa dentro daquele núcleo que talvez você possa chamar familiar ou tribal, a ofensa, ela durava várias gerações. Então, nós vamos encontrar na história, né, uma luta entre, por exemplo, famílias que vai durar de pai para filho, para neto, e era totalmente proibido que uma pessoa de uma família, uma tribo, entrasse em contato, fosse amigo de uma pessoa da outra tribo, justamente por causa desta lei da vingança, do orgulho e dos sentimentos baixos. E nesta época, a lei que imperava era da sobrevivência, ou seja, do mais forte. E o homem, ele, nessa época, ele era conduzido, ele não era uma pessoa que tivesse iniciativa própria, ele precisava ser comandado. E também pela estrutura física e espiritual da época, não havia essa ideia de unidade. A iniciação nesse período era acessível a poucas pessoas de determinadas famílias cujo a descendência foi sendo depurada ao longo das gerações, né? E essas pessoas eram conduzidas a templos e eram instruídas, ou seja, elas passavam por uma série de provas, por uma série de testes para tirar aquele conhecimento limitado, expandir a consciência e para que a pessoa pudesse acessar outros corpos, outras realidades e ter um contato mais intuitivo, um contato inclusive mais espiritual. Mas toda iniciação naquela época, né, ela precisava acontecer dentro de uma orientação, né, dentro de um lugar adequado, com uma instrução adequada. E, inclusive, havia, nesta época, entre os testes, né, havia aquele teste em que se colocava, mais ou menos semelhante, o teste que nós lemos no Evangelho de João Batista com relação a Jesus, ou seja, a pessoa entrava num rio ou tanque de água e era colocado lá para ficar um tempo. Esse tempo seria o tempo próximo a perder o fôlego, a quase morte, e a partir daí desse quase morte havia uma separação do corpo físico, entre o corpo físico e o corpo astral, e a partir daí, quando a pessoa retornava, ela já retornava com esta expansão de consciência que existe um mundo astral, um corpo astral, e a partir daí começava a sua iniciação até ele perceber esta ideia de unidade.
Nessa época, então, o corpo astral, o corpo dos sentimentos, dos desejos, e o corpo mental desta humanidade era um corpo inferior. O mental era o mental concreto, ou seja, ele tinha capacidade de assimilar as coisas que aconteciam no cotidiano, que estavam acontecendo e que eram palpáveis. Porém, ele tinha dificuldade de analogia, ele tinha dificuldade de outros aspectos de raciocínios mais elevados, mais sutis. E o sangue, então, tinha um elemento muito importante, mas ao mesmo tempo, este sangue que irriga a energia do corpo inteiro, inclusive a energia do nosso cérebro, ele estava limitado pelas emoções, estava ligado às energias corporais e aqueles processos mentais extremamente concretos, extremamente rígidos e voltados para situações momentâneas. Quando nós temos o nascimento do Cristo, o batismo do Cristo, então nós vamos encontrar encarnado na humanidade um ser que foge de todos esses aspectos inferiores. Então, é um ser de elevada espiritualidade que tem todos os seus 7 corpos, no caso do Cristo, seus 12 corpos desenvolvidos e extremamente puros. E é exatamente este fato do planeta, da humanidade, de repente, em um momento da sua evolução, ter consigo um ser de tão elevada energia e tão elevada pureza. Então, ele traz, o Cristo traz um corpo astral, um corpo de emoções extremamente puro. E, ao mesmo tempo, ele traz consigo um corpo mental, uma mente extremamente superior, de alta elevação. E aí, junto com isto, nós temos a outra questão, que é o sangue que circulava neste corpo era diferente do sangue que circulava nas outras pessoas no planeta, encarnadas no planeta até então. Então, por isso que diz que o sangue do Cristo tem poder. Então, esse sangue que vem modificar uma situação de todo o planeta, vem iluminar, vem irrigar, vem irradiar uma nova maneira de estar na vida, de estar encarnado e de lidarmos com as energias. E, então, todo o advento do Cristo vai possibilitar, a partir do momento em que ele é sacrificado, que ele desencarna, ele une o seu corpo emocional e o seu corpo mental ao corpo emocional e mental do próprio planeta Terra, provocando uma grande modificação
né, na estrutura regente até então. E aí ele justamente abre caminho para que a energia do amor possa circular no coração do ser humano. E é por isso que ele fala que ele veio trazer uma nova maneira de agir perante a vida, a maneira de trabalhar através do amor e não através da lei olho por olho, dente por dente. E também ele dá condições do ser humano, né, de trabalhar, ou seja, de desenvolver essa ideia de união, né, de todos nós pertencemos, né, à mesma raça, essa ideia de que nós estamos interligados e que aquilo, a minha vibração áurica, minha energia, afeta a sua vibração, a sua energia. Então, o nascimento e morte do Cristo dá origem à semente crística no coração de todos os seres que vieram posteriormente. E essa semente crística é justamente a porta para que a humanidade possa ter sentimentos mais elevados e possa desenvolver uma mente mais abstrata e além da mente concreta. O homem, então, vai ter a possibilidade, através do advento do Cristo. Obrigado, Andréa, um grande abraço. A partir do advento Cristo, a humanidade vai ter a liberdade de escolher os seus caminhos superiores. Então, a iniciação deixa de ser restrita a pessoas de determinadas castas, de determinadas raças, e passa a ser acessível a qualquer pessoa. Então, a semente crística, ela vem abrindo o caminho para que qualquer pessoa encarnada e que assim o deseje, possa estar iniciando o seu caminho de volta à casa do Pai, e essa iniciação, esse aprendizado a partir do advento do Cristo, ele passa a ser, na vida, não mais restrito aos templos. Então, boa parte daquelas provas, daqueles testes que tínhamos, né, num ambiente restrito, dentro dos templos, sobre a supervisão de um guru, tudo isto vai se diluindo e esses testes, essas provas, elas passam a acontecer através da experiência do ser humano, né, na vida, né, e no desenvolvimento da sua mente, no desenvolvimento desta energia crística. Isso, então, vai modificar a energia do planeta como um todo, a partir do momento que nós recordamos que a modificação de uma pessoa, né, vai afetar os demais. Então, a modificação do comportamento dos seres humanos afeta a energia do planeta como um todo. E aí, então, nós vamos, de novo,
resgatar aquela informação, né, do 100º macaco, do inconsciente coletivo. Então, antecipando aí a função, né, do santo ser crístico, a principal função é a seguinte: ele está acessível a mim, a você, a qualquer pessoa. Esta energia está aí para ser utilizada. E quanto mais eu me aproximo dos ideais crísticos que estão guardados em meu coração, mais eu me modifico, mais eu me ilumino. E a minha iluminação afeta todos que estão ao meu redor, né? E isto é um crescente, né? É como quando a gente joga uma pedra no lago e os círculos que formam na água, primeiro são pequenininhos, então aqueles que estão mais próximos. Mas se você observar, o círculo vai crescendo, crescendo, né? E se expandindo, atingindo muito mais pessoas, muito mais distâncias. E isto é bastante importante. Então, agora eu quero me voltar àquele quadro que eu coloquei na divulgação, né, desta live. E ali nós temos uma série de elementos que são norteadores para a gente ter uma ideia do todo, e ao mesmo tempo depois nós vamos enfocar dentro desse simbolismo do quadro a energia do ser crístico. Então, primeiramente, antes de olharmos o simbolismo aí do quadro, nós temos de trazer à nossa consciência que o homem, o ser humano, é formado por 7 corpos espirituais. E dentre esses 7 corpos, nós vamos ter 4, que são os 4 corpos inferiores, e 3, que são os corpos superiores. Quais são os nossos corpos inferiores? Então, o primeiro deles, que é o que mais nós temos consciência, é o nosso corpo físico. O segundo deles é o nosso corpo etérico, também chamado por alguns de corpo energético. É o corpo que guarda memória ou impressões daquilo que nós fazemos. Depois nós temos o terceiro corpo, que é o corpo emocional, que é o nosso corpo dos desejos, é o nosso corpo astral, aquele que a gente desdobra, que viaja por aí. Boa tarde, Ivani, gratidão pela sua presença. E, finalmente, o nosso corpo mental inferior, né, que é o nosso mental concreto. Os 3 corpos superiores são o corpo mental superior, que corresponde ao nosso corpo causal. O corpo búdico, que corresponde ao Cristo em nós, a consciência da unidade, que é parte do nosso batismo espiritual e que proporciona justamente essa união, este contato com a energia do Espírito Santo. E o terceiro corpo, chamado de átmico, que é a nossa centelha divina. Então, voltando também ao que nós falamos anteriormente, antes do Cristo não havia conexão entre os 4 inferiores
e os três superiores. Após, então, o advento do Cristo, é estabelecida esta conexão. E quando a gente olha aquela estampa da Divina Presença que eu utilizei na divulgação da live, nós vamos ter ali a informação de um aspecto do ser humano que é a informação tríplice do ser humano. Que informação, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda. Que informação é esta? Né? Então, nós temos o nosso ser superior, o nosso ser intermediário e o nosso ser inferior. Então, a estampa representa esses três seres, esse aspecto trino, né, do ser humano, que também tem um aspecto sétuplo, ou seja, tem 7 corpos, como nós falamos. Então, no aspecto inferior e o aspecto superior, nós vamos ter, né, essa necessidade de um ser, uma figura energética que atue fazendo a ponte de ligação. Mas voltando então à figura, a figura superior, ela representa a nossa presença divina, o nosso eu sou, a nossa centelha divina. Então, é o Filho de Deus, o nossa mônada, aquele que foi criado sem mácula nenhuma e que é imortal. Depois, nós vamos ter a figura intermediária, que é o nosso objeto hoje, né, nosso tema, que é o santo ser crístico, né, que podemos também chamar de Cristo pessoal. Podemos chamar também de nossa consciência crística. Ele funciona como mediador entre o eu superior e o eu inferior, entre o eu inferior e Deus, o Pai Criador. E daí é que vem a frase do Mestre Jesus, que diz, né, ninguém vai ao Pai se não... Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for através de mim. O que ele está ensinando? Que nós temos de utilizar esse intermediário, esse mediador que, ao encarnar no planeta, ele experienciou, né, uma vida semelhante a nós e possui, então, condições de nos ajudar em nossas fraquezas e saber quais são os caminhos para que nós possamos suplantar as nossas dificuldades e acessar os escalões superiores. E, finalmente, a figura inferior, né, que vai representar o nosso eu inferior, a nossa personalidade, o nosso ego. Porém, né, também representa aquele discípulo que sente o chamado divino, aquele discípulo que busca o caminho de retorno. É o homem ainda dominado pelos seus 4 corpos inferiores. Quando a gente observa a figura, nós vamos ver que em volta da presença divina, que é a figura superior, nós temos círculos coloridos. Esses círculos
né, eles possuem a cor de cada um dos 7 raios da criação divina. E eles representam o nosso corpo causal, ou seja, as nossas coisas boas. Trocando em miúdos, nós temos várias encarnações. Em cada encarnação, nós nos desenvolvemos em um determinado aspecto, numa determinada energia divina. E essa atitude benéfica, esse desenvolvimento, essa maestria, mesmo que seja pequena, a partir do momento do desencarne e todo o processo, né, que acontece nos planos superiores, ali vai ser separado o joio do trigo, ou seja, aquilo que nós carregamos como karma negativo, que precisará ser compensado através da lei de causa e efeito, daquilo que realmente podemos chamar de karma positivo. E vamos supor que esse karma positivo tenha acontecido na área da justiça. Então, aquela energia, ela é transferida para o nosso corpo causal e o círculo de energia ligado à justiça, ele se torna mais brilhante, ele se torna mais definido e tem ao longo do tempo, ele ocupa maior espaço. Então, quando o seu mestre de luz olha para você, ele olha no seu corpo causal e ali ele sabe o seu nível de evolução, né? Esse nível de elevação que você vem adquirindo através das suas várias encarnações. Boa tarde, Cida. Gratidão por estar conosco. Aí nós vamos ver que na figura nós temos uma espécie de caminho luminoso na cor branca que desce desde o coração da Divina Presença, passa pelo coração do Cristo pessoal e segue em direção ao discípulo no caminho e vai se alinhar ou terminar no coração deste ser. Então, esse caminho luminoso é chamado de canal do Antakarana. Também é chamado de caminho, é chamado de a ponte, é chamado do fio condutor, é chamado também de cordão de prata. Ele é o cordão umbilical, né, que por onde a energia emanada, né, pelo coração de nossa Divina Presença flui para baixo e vem em direção ao nosso coração. E esta energia, então, ela não só vai manter, vai impulsionar os nossos batimentos cardíacos, mas também a pulsação da chama trina que existe em nosso coração.
Eu não sei se vocês todos estão acompanhando, eu estou tentando colocar da maneira muito a mais simples que estou conseguindo no momento. Mas, se você tiver dúvidas, por favor, né, deixe mensagens para que eu possa esclarecer. Namastê, Maria Luísa, Claudete, gratidão pela presença de vocês na nossa live. Então, nós a Andréa está dizendo que está muito didático. Gratidão, Andréa, é mais ou menos isso que eu preciso, né? Para ver em que ritmo eu continuo. Então, a energia divina desce, né, através desse cordão de prata e vem nutrir a chama trina em nosso coração. O que é essa chama trina? Namastê, Silvana. Obrigado pela sua presença. Então, a chama trina, ela representa a chama tríplice da vida. As três energias principais do Criador que nutrem todas as coisas. Então, ali dentro, cerrado dentro da câmara secreta no nosso coração, né, está justamente a energia do amor, da sabedoria e do poder da divindade. A Ana Gui está perguntando, né, que entrada a energia faz. Então, essa energia faz a entrada pelo nosso chakra coronário, que está aqui no alto da nossa cabeça, e ela desce através dos canais internos e se aloja em nosso coração. Então, esta energia, ela infla a chama trina, que é esta energia do amor, da sabedoria e do poder da divindade ou do Cristo que está no nosso coração, né? Ela é justamente a responsável pelo desenvolvimento da nossa consciência crística. Então, na minha cabeça, a melhor analogia que eu posso fazer é que o advento da vida e morte do Cristo vai possibilitar que exista, né, uma semente crística, e essa semente é colocada no centro, na câmara secreta do nosso coração. Nesta semente estão as três energias principais da criação, que é, né, o poder, a sabedoria e o amor. E estas três energias, a partir do momento que são ativadas, que nós nos sentimos inspirados ou atraídos para o desenvolvimento espiritual, então essas energias são ativadas e começa então a brotar essa semente crística dentro do nosso ser, né? E ela que vai capacitar a nossa consciência e que vai também nos capacitar a autoconsciência. Ou seja, você, ao longo do tempo, começa a perceber as emoções quando surgem, começa a perceber os teus pensamentos quando eles surgem, quando eles vão embora, e o que eles estão fazendo, começa a perceber até que tem pensamentos que são originários
do teu ser, do teu eu, seja inferior ou superior. E outros pensamentos que são originários de influências externas, de terceiros e influências do ambiente que você está. Né? Então, tudo isso está extremamente interligado. E aí nós vamos agora nos centrar na questão principal desta live. Elisângela, obrigado por participar da nossa live. A questão principal é sobre o nosso santo ser crístico. Bom, nós falamos que ele é o intermediário entre Deus e o eu inferior. Ele é o intermediário entre a minha divina presença e a minha personalidade. E por ele ser uma figura energética, crística, ele conserva toda a imagem da harmonia, da beleza, do equilíbrio de cada um de nós como ser perfeitos, ou seja, como filhos perfeitos de Deus perfeito. Então, se você quiser visualizar esse seu Cristo pessoal, visualize você uma pessoa saudável, jovem e perfeito, com toda a beleza da criação em você. Né? Esse ser crístico, esse Cristo pessoal, ele possui a juventude interna. E ele é a nossa inteligência diretriz. Como eu falei, ele é um mediador, é o nosso advogado perante Deus. Né? Ele é uno com o nosso eu superior. E ele, ele é uno com o nosso eu divino. E ele pode ser chamado de nosso eu superior. Então, aquele que representa a parte mais desenvolvida do meu próprio ser. É o nosso instrutor interior, é o nosso grilo falante interno. Ele que guia a nossa personalidade externa. Às vezes nós temos contato com o nosso santo ser crístico através de uma vozinha interior, a voz da nossa intuição, e que nos dá lembretes para fazermos coisas determinadas, mas coisas justas, coisas amorosas, verdadeiras. Né? E por isso, algumas correntes esotéricas acabam considerando que ele seria o nosso anjo da guarda. Na realidade, não é bem assim. Né? Existe essa corrente que confunde o anjo da guarda, né, com outras situações, outros corpos, outras energias que estão conosco. O anjo da guarda, ele está justamente, uma das suas missões é ajudar a sua personalidade a ter consciência do seu Cristo interno e ativá-lo. Então, ele vai, ao longo do tempo, ajudar a você estabelecer esse relacionamento, esses laços de ligação de uma maneira mais forte, mais ativa.
O nosso santo ser crístico é também chamado de corpo mental superior, ou nossa consciência superior. Então, eu quero lembrar que, quando nós falamos dos 7 corpos, nós temos os 4 superiores e os 3, os 4 inferiores e os 3 superiores. O nosso ser crístico está aqui, no mental superior, atuando, para ligação dos 2 superiores com esses 4 inferiores. O nosso Cristo pessoal é um com a nossa divina presença e está em harmonia com toda a vida. E o maior trabalho, o maior desejo do nosso santo ser crístico é justamente atingirmos a perfeição em nosso ser exterior. O nosso Cristo pessoal não é uma ideia abstrata, é uma coisa bastante concreta e a sua função é inspirar e proteger todos os nossos corpos. O santo ser crístico, ele vibra na frequência dos anjos, ou seja, ele vibra e coexiste na 5ª dimensão. É por isso que, em outras palestras, eu já disse, que nós ainda estamos bastante longe daquilo que é a 5ª dimensão. Ou seja, ainda temos um bom caminho a percorrer. Qual o propósito desse nosso santo ser crístico e isto, qual o propósito com relação à evolução da alma, Quando você tiver de pedir algo para a sua divina presença ou para o Criador, procure fazer esse pedido em voz alta e em nome do seu eu superior, em nome do santo ser crístico. Por quê? Porque ele é o verdadeiro intermediário entre nós e os planos superiores. Boa tarde, Maria Leila. Prazer em tê-la conosco. Obrigado. Ele é o nosso professor interior. Então, ele deve ser utilizado como aconselhamento, como proteção. Ele deve ajudar a você na sua caminhada para a volta à casa do Pai. O que eu quero dizer? Porque aí, de repente, vocês vão notar que eu estou falando e parece que surge aí um freio no meio do caminho. É porque a mente já foi para outras coisas que eu quero justamente compartilhar com você. Então, o caminho, o meu caminho é diferente do teu, é diferente do teu companheiro, do teu pai, da tua mãe. Então, cada um de nós tem um caminho, tem aquilo que funciona para nós. Por quê? Cada um de nós tem um corpo causal, tem experiências diferentes. Cada um convive numa determinada frequência, tem uma determinada vibração. Então, ele é o teu mestre interior, até um ponto da sua caminhada, que é justamente até o ponto em que você realiza esta união com o Cristo. E ele sabe o que é melhor para você, qual é o caminho mais curto, o que menos você vai
consumir energia ou ter problemas. Então, né, utilize o teu Cristo interno para te aconselhar, né? E esse aconselhamento, ele acontece às vezes, e depende de como você está lidando com esse relacionamento, mas ele pode acontecer durante a noite, nem sempre é através de sonhos, né? Mas quando nós, né, nos desligamos do corpo para reabastecermos a nossa energia, nós temos a possibilidade de sermos conduzidos em corpo espiritual para determinados lugares no plano etérico, onde vamos adquirir um aprendizado específico. E se você pedir, né, você será conduzido e lá, né, através do amparo da influência do seu ser crístico, você vai obter a resposta. No dia seguinte, quando você levanta, nem sempre você vai se lembrar da resposta, mas ela está aí com você e, de repente, no teu dia a dia, naturalmente, flui ou o comportamento, flui aquele sentimento interior, eu acho que eu vou por aqui e não por ali, e assim por diante. Né? A voz da nós, ele também nos aconselha através da nossa intuição, ele nos aconselha através da livros de fatos da vida, enfim, ele possibilita você a percorrer o teu caminho de uma maneira mais harmônica, equilibrada e principalmente amorosa. A imagem que a gente publicou aí, né, da Divina Presença, o que ela mostra? Ela mostra que cada um de nós tem o seu santo ser crístico, tem o seu eu superior, o seu Cristo interno. E cada um de nós está destinado a se tornar um com esse eu superior e um com a nossa Divina Presença. Eu sou. No cotidiano, não se esqueça, o teu santo ser crístico, ele tem qualidades que nós, né, não temos ainda desenvolvidas. Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Né? Então, de repente, por fatos qualquer na vida, a pessoa desenvolveu um rancor. Teve uma pessoa na vida dela que a humilhou, a espezinhou, diminuiu o seu valor. Às vezes tem pessoas que nos passam a perna, enfim, né? Nos ofende, enfim, de uma maneira mais grave. E aí, quando a gente está no caminho, né, a gente ouve, você deve perdoar, você deve dar a outra face, talvez, você deve trabalhar com a energia do amor e do perdão. E por mais que a pessoa faça prece ou ponopono, ela não consegue transmutar aquele sentimento que está dentro dela, né, e que a puxa para baixo. Esse sentimento de raiva, até o sentimento
antigo, né, de vingança, de querer que a pessoa sofra. Então, este é o momento de você recorrer ao seu santo ser crístico e afirmar: meu santo ser crístico, perdoe essa pessoa. Me ajude a perdoar a pessoa, a me libertar desses sentimentos. Eu quero, através do santo ser crístico da pessoa, que ela seja feliz, que ela siga a vida dela com sabedoria, que daquele relacionamento que tivemos, ela extraia algum aprendizado e consiga evoluir. Assim como eu também quero seguir minha vida, ser feliz, e quero extrair um aprendizado de toda aquela experiência. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos em termos de qualidade divina, de lapidação do nosso ser, através do nosso santo ser crístico, nós temos condições. A mesma coisa, por exemplo, se eu não tenho fé suficiente, que as minhas orações vão ser atendidas, né? Então, eu vou utilizar o meu santo ser crístico para conduzir as minhas orações até os planos mais elevados. Principalmente se eu acostumei a ter essa sintonia com ele, se eu me tornei amigo do meu Cristo interno. Se eu valido, eu não estou tratando com ele de uma maneira abstrata, mas a partir do momento que meu relacionamento com ele se torna mais concreto, mais estreito, eu passo a crer, a ter fé na força do Cristo que existe em mim. Porque se eu não tenho força, o Cristo em mim o tem. E tenho certeza absoluta disso. Então eu posso perfeitamente utilizá-lo para executar aquilo que, pela minha lógica, pela minha personalidade, eu me menosprezo e acredito que eu não o consiga, né? Então eu posso perfeitamente dizer, em nome do meu Cristo, ou do santo ser crístico em meu coração, eu abençoo a todos vocês que estão me acompanhando nessa live. Que a luz crística do coração de vocês seja, neste momento, tocada. Que toda a sua energia vital, que todas as bênçãos divinas sejam ativadas nesse momento pela união dos nossos ser crísticos e que possamos juntos, através dessa união, emanar energias de saúde, de força, de fé, de liberdade e de harmonia para todos os seres do planeta. Para todos aqueles que se encontram desamparados, para todos aqueles que estão ansiosos, para todos aqueles que estão em guerra ou trilhando o caminho das sombras e da escuridão.
que possamos todos unidos na força do nosso Cristo gerar um farol de luz, gerar uma grande estrela que percorra todos os continentes, que percorra todos os espaços, abençoando a humanidade, ajudando a transmutar essa energia desarmônica que nos cerca e que provoca tantas doenças, que provoca tantas desarmonias, que os governos possam ser iluminados com a luz do Cristo e que o perdão, a boa vontade, a misericórdia passe a atuar mais fortemente na vida e no coração de cada um dos seres humanos. Desejo que assim seja e assim será. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, por terem me acompanhado aqui na live. É sempre um prazer. Nós estamos distantes, mas tenha certeza que estamos todos interligados. Mas uma coisa complementando sobre aquele conceito de campos mórficos. Então, se você acredita em anjo, né, e você está desenvolvendo um bom relacionamento com o seu anjo da guarda, com o seus anjos como um todo, lembre-se que você está fazendo bem também para aqueles seus familiares, aquelas pessoas que estão perto, que não estão tão ligadas com anjos, e que você estará, né, com sua atitude de hoje, beneficiando as futuras gerações de sua própria família, quer você conheça ou não conheça as almas que futuramente encarnarão em sua família. Mas tenha certeza que por esse caminho que você está trilhando, você está abrindo portas para muitas pessoas. E não importa em que nível, né? Mas todos estão sendo afetados, inclusive o próprio planeta. Gente, muito obrigado, né? Namastê.